verdade que tem que tomar controle de nós. when we know Quando nós what soubermos value God places upon that o blood, valor que Deus colocou sobre este sangue, then you and I can believe His word regarding that blood. então eu e você poderemos crer na sua palavra concernente a este sangue. Now you consider the Passover Considere a Páscoa, as described in the verses we read in Exodus. como ela está descrita nos versículos que nós já lemos em Êxodo. That was Exodus 12, verse 3 through 13. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 15. Now we saw how that blood was put on the lintel and on the door. Nós vimos como o sangue foi aplicado nas vergas e nos umbrais das portas. Now the lamb that shed that blood Agora, o cordeiro que derramou aquele sangue, was to be eaten inside that house. ele tinha que ser comido dentro da casa. And God said, E Deus disse, when I see that blood, quando eu ver o sangue, I'll pass over you. passarei sobre vós. He's not asking what church you belong to, Ele não estava perguntando a que igreja você pertence, but when I see mas that quando blood, eu ver o sangue, I'll pass over you. passarei sobre vós. See, that makes it very, very clear Isso faz com que seja muito, muito claro that this blood que este sangue was not presented to man to be seen, felt, or understood. não era apresentado para o homem para que o homem o visse e entendesse. God didn't explain how this is going to work. Deus não estava explicando como é que isso iria He funcionar. said, you just slay that lamb, Ele simplesmente estava dizendo, você put mate o that door, cordeiro post on that blood on e that coloque o sangue lá sobre a verga da porta. post. But that blood would mean to God exactly what he said. E este sangue iria significar para Deus exatamente o que Deus disse. And it was not necessary that they understand anymore. E não era necessário que eles entendessem mais nada. See, the sign of the blood was God. O sinal do sangue era de Deus. When I see that blood, O sinal do sangue era para Deus. Quando eu then ver o sangue, nobody in that house is going to die. ninguém naquela casa vai morrer. See, the blood then was God. O sangue era para Deus. That is, the sign of the blood was God. Este é o sinal do sangue era para Deus. And by faith, they just rested in that E satisfaction. por fé eles tinham que descansar nessa esperança. They had to believe what God said. Eles tinham que crer no que Deus diz. I can imagine that family in that house. Eu posso imaginar aquela família naquela casa. That death angel's going to come, O anjo da morte vai vir and the wife says to that husband, e a esposa diz para o seu marido, are you sure that blood's out there? você tem certeza que o sangue está lá fora? Do you know that blood's on that Você post? sabe que o sangue está lá na verga da That's porta? all that matters to Porque é God. só isso que importa para That Deus. blood is a sign to God. Aquele sangue é um sinal para Deus. But by faith, they were to believe what God said Mas about that por blood. fé eles tinham que crer naquilo que Deus disse sobre o sangue. But the Day of Atonement teaches us more. O dia da expiação nos ensina ainda mais. See, on this day, Naquele dia, the sin offering for Israel was made in public, a oferta pelo pecado de Israel era feita em público, right out there in the court of the tabernacle. lá bem diante do pátio do tabernáculo. The sacrifice was done in full view of the O people, sacrifício era feito na vista de todas as pessoas. but the blood was taken into the holy place, Mas into the Holy of Holies, O sangue ele era levado no lugar santo, no lugar do santo dos santos, to be sprinkled before the Lord 7 times. para ser That's the- espargido diante do Senhor 7 vezes. Now, this transaction Essa transação was between the high priest and God, acontecia entre o sumo sacerdote e Deus, away from the eyes of the people that longe would dos benefit olhos by it. longe dos olhos do povo que estava sendo beneficiado por ela. Now you see, the high priest, who's a type of the Lord O Jesus, sumo sacerdote, ele é um tipo do Senhor Jesus. in obedience to God, made the atonement. E em obediência a Deus, ele fez a expiação. Now the people, As pessoas, though this is done out of their sight, ainda que isto era feito fora da visão delas, believe that this act elas criam que este would ato mean exactly what God said it would. iria significar exatamente o que Deus diz que iria. Their faith rested in that totally. A sua fé descansava nessa totalidade. So from these two passages Então, dessas duas passagens that we understand que nós entendemos, was offered in response to God's command. estava ali sendo oferecido em resposta ao mandamento de Deus. That was their obedience
Era a obediência deles. Their faith rested in doing what they're told. A fé deles estava no fato de que eles faziam aquilo que Deus mandou. It was not for the human mind to grasp, Não era para a mente humana compreender, or it wasn't for the human heart to feel what não it era meant. para o coração humano sentir o que aquilo significava. Man simply was to obey and believe God's promise concerning that O blood. homem simplesmente tinha que obedecer e crer na promessa de Deus concernente ao sangue. You see, people are often brought under a sense of guilt, As pessoas muitas vezes são trazidas a um senso de culpa or over some sin in their life ou sobre algum senso de pecado sobre a sua vida, that's larger in their believing than the blood of Christ. que é maior do que a fé deles no sangue de Cristo. And the problem of these people E o is problema dessas pessoas é they're trying to feel the value of that blood. que eles estão tentando sentir o valor daquele They're sangue. trying to subjectively estimate what that blood Eles does. estão tentando subjetivamente estimar o valor do que aquele sangue faz. I know when we first went to Russia, Eu sei que quando nós fomos primeiramente à we Rússia, run into this kind of a thing. eu passei por esse tipo de situação. It was very difficult to break that. E foi muito difícil quebrar isso. That's the reason we kept them locked in the school for 3 months. E é por isso que os alunos ficavam presos na escola durante 3 meses. 75 years without a Bible, 75 anos sem uma Bíblia, most of the time not allowed to meet. a maioria das vezes sem poder fazer reuniões. A lot of things had come into that church. Muitas coisas entraram para dentro daquela igreja. They believed Eles acreditavam that when a person was saved, que quando uma pessoa é salva, he had to confess all of his sins. tinha que confessar todos os seus pecados. I said to him, Eu disse para eles, on the day of no Pentecost, dia de Pentecostes, 3,000 men are saved. 3.000 pessoas foram salvas. I don't know how many men, women and children. Eu não sei quantas mulheres e crianças a mais devia estar ali. I said, now, I don't know how old they were, but some of them very old. Eu não sei qual a idade deles, mas alguns eram muito velhos. But if the Apostle Peter Mas se o apóstolo had to Pedro listen to all those sins, tivesse que ouvir todos aqueles pecados, he'd still be there today. ele ainda estaria lá até hoje. 2,000 years later, 2.000 anos he'd depois. still be sitting there E ele ainda estaria lá, listening to those sins. ouvindo os pecados. But see, that's the kind of a thing that got in. Esse é o tipo de coisa. But these people that believe Agora, essas that there's pessoas some sin bigger than the que blood, creem que há um pecado maior do que o sangue, because they're trying to estimate what that blood did. é assim porque eles estão tentando estimar o valor deste You sangue. can't do that. E não se pode fazer It isso. doesn't work that way. Não funciona dessa maneira. The blood is first for God to see. O sangue é primeiro para que Deus o And I veja. simply accept God's evaluation of E that eu blood. simplesmente aceito o valor de Deus para esse sangue. God sees the blood of Jesus, Deus vê em mim o sangue de Jesus, then I'm a free man. então eu sou um homem livre. I've got to walk in that way. Eu posso andar livre. I don't have to know how all that or feel that. Eu não preciso saber como é isso ou sentir isto. But once I believe what he said, Mas uma vez que eu crer naquilo que ele fala, I felt wonderful. então eu já me sinto maravilhoso. I sat in that church, Eu me sentei naquela igreja and for an hour that preacher held me over hell. e por 1 hora o pregador estava lá. And he said, there's only one way you can escape E ele this. disse, só há uma pessoa que That's você by the pode blood of Jesus. se escapar, e isto é pelo sangue That de blood was Jesus. shed for your sins. O seu sangue foi derramado Now pelos you've teus got to pecados believe that. e você tem que crer nisso. I couldn't evaluate it. Eu não podia avaliar, I never felt it. eu não podia sentir, But when I repented, mas quando eu me and arrependi, that blood did its work, aquele sangue fez a sua obra then I felt. e eu fui livre. Hallelujah. Aleluia. But I didn't have to feel that. Eu não precisava sentir What aquilo. I had to do is believe what God said. Tudo que eu tinha a fazer era crer no que Deus, He no que said, Deus you disse. repent. A não ser que você se You arrependa. turn from what you are, Que você se volte daquilo que and você this é. blood will cleanse. Este sangue então irá limpar. You see, God's sovereignty is seen here. Deus sofreu pelos nossos pecados aqui. Until we accept His word and purpose unquestionably, Até que nós aceitamos a sua obra e seu propósito inquestionavelmente, we'll suffer confusion and doubt. nós vamos sofrer confusão e morte. I've watched this in the Holiness Church, which Eu- we are. Eu já assisti isso na igreja da santidade da qual nós somos. You know, I've seen people on a Sunday night Eu já vi pessoas no domingo à noite get so happy
ficam tão felizes, they'd dance, eles dançam, they'd kick their shoe halfway to the ceiling. até o sapato deles voa até bater no teto, But Monday morning didn't know whether they're saved or mas not. na segunda-feira de manhã eles já não sabem mais se estão salvos. They never understood the value of that blood. Eles nunca puderam crer no